Bom dia a todos, bom sábado, bom fim de semana. Que o eterno Deus seja com vocês e seja comigo também, que eu preciso muito, muito. Orem também por mim, porque é só Deus nas nossas vidas. A gente não sabe se a gente tem mais gente a favor ou contra a gente, mas o importante é ter aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor Jesus, porque um com Cristo vale mais de 1000 do mundo. Do mundo que eu quero dizer, gente, às vezes não é só o pagão, o sem religião, o ateu. Quando eu falo do mundo, dos contra, não é que o ateu é contra mim, o pagão é contra mim. Não, gente, você tem gente na igreja sua que é contra você. Não se ilude, não. De qualquer religião. Qualquer lugar que você tiver, pode ser evangélico, protestante, messiânico, nazareno, judeu, muçul e espírita. Pode ser todos. Vai ter alguém lá que vai ser contra você. Não vai nessa ilusão. Isso da minha igreja, assim, os da tua igreja é o que tem mais implicância contigo. Os da minha casa. Os da tua casa também tem mais, que às vezes não fala por educação, mas aqueles que, que são mal educados, falam mesmo na cara dura, porque eu já recebi isso várias vezes. Então, gente, mas o que eu queria falar é uma coisa aqui. Eu vou passar um aviso aqui. Por quê? Porque eu não sabia. E quando a gente descobre as coisas, a gente dá o alerta. Agora, se as pessoas quiserem continuar na ignorância, a gente não pode fazer nada. Então, durante muitos anos, eu ouvi dizer que o casamento da igreja católica não vale. Não, pode casar em outro lugar. E as pessoas vão lá, se divorciam no civil, casaram na igreja católica, assinaram um papel com testemunha, com um bocado de coisa. Eu casei na igreja evangélica, mesmo assim eu pedi. Na igreja evangélica você não precisa ir lá cancelar, mas eu pedi perdão para Deus quando eu passei pelo divórcio, por eu ter casado na igreja, ok? E depois ter que passar pelo divórcio. Então, a igreja evangélica, ela não exige que você vá lá e cancele o casamento da igreja. Mas você sabia que quem casa na igreja católica precisa cancelar o casamento na igreja católica? Você sabia disso? Mas aí você vai para uma igreja evangélica, não, agora você está com Jesus e as pessoas vão trocando de marido e de mulher, casando de novo, ou casa só no civil. Não, já está muito bom, já está tudo bem, já está tudo resolvido, ninguém está mais em adultério, só morava junto, agora casou no civil, está tudo bem. Ou até algumas igrejas evangélicas fazem um segundo casamento religioso e tá tudo bem, só que não. Porque quem casa na igreja católica assina documentos, tem compromisso, que ligar na terra é ligado no céu. Não importa se é na igreja católica, na evangélica, se é lá no religião, que eu não vou nem falar o nome, se é no civil, em qualquer lugar que você vai lá, tem testemunha, assina, tem compromisso. Você fez um compromisso, é responsabilidade sua. E não vai fazer cura interior. Vou fazer cura interior e libertação para quebrar isso. Não, gente, isso não quebra com cura interior e libertação. As pessoas fazem cura interior e libertação e nunca mudam. Porque as verdades não são ditas para essas pessoas. Então, se você casou na igreja católica, separou ou divorciou, normalmente as pessoas vão lá e divorciam só no civil, mas elas não vão na igreja católica pegar o cancelamento do casamento. Essas pessoas, elas continuam casadas com outro, não importa se foi para que igreja evangélica que foi, se casou de novo, se fez divórcio do civil, casou de novo, não importa. Lá na igreja católica continua casado, porque assinou, teve compromisso, ok? E lá tem cancelamento de casamento. Sabia disso? Você não sabia, não? Não te contaram? E diz que tá tudo bem? Cuidado que você pode estar em adultério. Por quê? Porque quem foi casado na igreja católica e não cancelou o casamento,
Ainda que essa pessoa fez o divórcio só do civil, casou com outro no civil, casou com outro na igreja evangélica, não importa, ela continua lá com o casamento na igreja católica que ela não cancelou. Ok? E para a igreja católica, essa pessoa continua no adultério. Eu espero que... Eu não estou falando isso aqui para pôr medo de ninguém. Ok? Não estou falando isso para pôr medo de ninguém. É porque muitas vezes o crente se acha muito santo. O protestante se acha muito santo. Muito certinho. Muito melhor que os outros. Nós temos a verdadeira doutrina. Nós seguimos o verdadeiro evangelho. Mas às vezes casou lá na igreja católica, não cancelou o casamento, vai para a igreja evangélica, casa de novo, ou então casa só no civil e acha que está tudo bem, mas não cancelou o casamento da igreja católica. Pesquise, se vocês acham que eu estou exagerando, falando besteira, antes que venha me jogar pedra, pesquise sobre isso. Ok? Porque quem casa na igreja católica, não importa se fez divórcio de civil, se casou de novo, ou se mora junto de novo, ou se casou de novo no civil, ou se casou de novo na igreja, não importa. Para a igreja católica, continua no adultério. Você sabia disso? Você não sabia? Pois é, um dia chegou na minha mente essa informação. E eu estou passando porque eu vejo muita arrogância e prepotência por essa internet. De alguns crentes que se acham. E vem conosco Jesus, me ajuda, porque eu também tenho muitos erros, eu também já descobri muita coisa errada que eu preciso pedir perdão, e não foi a igreja que me falou, não. É quando eu começo a lembrar das coisas erradas que eu fiz. Mesmo estando na igreja, não importa se era na católica, se era na evangélica, eu fiz coisa errada, julguei os outros, condenei os outros, tive raiva dos outros. Tudo isso é pecado. Sabe quando você fica com raiva de alguém, você fica com inveja de alguém? Sabe, tem gente que tem inveja dos outros. Ai, eu vou contar a minha bênção. Conta a bênção, irmão. Cuidado que ali mesmo, dentro daquele lugar, pode ter um monte de gente com raiva de você, com inveja de você. Até para contar a bênção, você toma cuidado, porque você vai ser atacado por inveja. Depois você não sabe por que as coisas estão dando errado. Uma vez Deus me deu a bênção, eu estava numa igreja que ela incentivava a gente a buscar ter as coisas. E eu busquei e Deus me deu. E eu nem tinha dinheiro, gente, eu nem trabalhava. Era só meu ex-marido, que, graças a Deus pelo meu ex-marido, que ele ainda colaborava comigo sempre, assim, nas minhas doideiras, né? Mas eu consegui comprar uma casa, saí do chamado periferia de São Paulo e fui para a cidade. Eu consegui, Deus me deu, né? Aqui conseguiu aprovar lá os documentos do meu ex-marido, toda aquela de trabalho, e eu correndo ali atrás, todo mundo dizendo que a gente estava doido, que eu estava doida, principalmente, né? Faz tempo, não é nada agora não. Mas a gente conseguiu comprar a casa na cidade. Vendeu o carro na época, vendeu tudo. E aí eu estava dando testemunho, feliz, dando testemunho. Gente, mas depois entrou tanta tribulação na minha vida, vocês não têm ideia, gente. Entrou tanta tribulação, gente, tanta tribulação, gente. Quase que eu perdi a casa, gente. Eu não perdi porque Deus é fiel. Depois, mais para frente, depois do divórcio, eu vendi e comprei um apartamento. Mas, gente, foi uma luta, gente. Foi uma luta. Depois... uma vez eu ainda estava casada, Deus abençoou, pela misericórdia dele, meu ex-marido comprou um carro novo, foi o primeiro carro novo que a gente teve, zero, aquela coisa, aquela festa. E aí eu cheguei no estabelecimento de um crente de uma igreja aí, que eu nem vou falar o nome, e eu falei, Deus deu um carro para nós. A mulher olhou para mim com uma cara esquisita e falou assim, como assim Deus deu? A mulher é crente, né? Crente, cabelão, com essas coisas, sabe? Então, gente... como assim Deus deu? Não foi vocês que compraram com dinheiro? Então, gente, cuidado, gente. Cuidado.
Cuidado, que tem muita gente se amostrando aí pela internet. Sabe aquelas pessoas que mandam... Eu faço um comentáriozinho lá no Instagram, no Facebook. Sabe aquela pessoa que manda uma carta de versículo bíblico, como se eu nunca tivesse lido a Bíblia? Olha, é assim, assim, pontua ponto por ponto. Né? Mas ela não me convence. Porque não é com texto gigante que a pessoa vai me convencer. Gente, não me mande texto gigante. Não me mande um texto gigante, porque eu já conheço, Pai, misericórdia de Deus, há 47 anos eu leio a Bíblia. E depois que eu fiquei sabendo de tantas histórias, que eu vou até evitar de citar nomes aqui, que eu vi que as pessoas falam que é só a escritura, mas não é só a escritura, tem um monte de outras coisas que elas colocam no meio e fica com disfarçando que é só a escritura. Pega a escritura, pega o evangelho, pega o escrito apostólico, a doutrina da igreja cristã que Paulo deixou. Vai lá e leia, se informe. Não precisa ter doutrina extra. É aquela que está lá já, escrito. O Senhor Jesus pregou para judeus. Paulo pregou para gentios. Pedro ficou na intermediária. E aí, se você não entender o evangelho e os escritos apostólicos, você vai... Cada um que vem com a religião nova vai te levando. Ok? Ah, mas ele leu na Bíblia. Tá, ele leu na Bíblia, mas ele não fez a interpretação correta. E você acreditou. Por isso que você precisa ler. E pedir ainda para Deus ter misericórdia, dar entendimento. Em nome de Jesus. Então, já passei a informação, ok? Quem casou na igreja católica precisa cancelar casamento. Não adianta ir para uma igreja evangélica e achar que lá resolveu tudo. Não adianta. Não adianta fazer o cancelamento do civil e achar que agora está livre. Não. Volta na igreja católica e vai cancelar o casamento que você fez. Ok? Diante de Deus e diante dos homens. Deus não está lá. Ah, Deus não está lá. Mas no seu orgulho... Na arrogância de muitas outras igrejas por aí, Deus está. Agora lá Deus não está. Porque as pessoas querem decidir aonde que Deus deve estar. Como se fosse nós que escolhemos onde Deus quer estar. Não é nós que escolhemos onde Deus quer estar. Deus fica onde Ele quiser, Ele é Deus e pronto, e acabou. Se tiver errado, seja qualquer religião, quem pune, quem corrige é o eterno Deus. Não é esses doutores engravatados, cheios de teologia, que acham que isso está certo, isso não está certo, isso não está certo. Eu que decido, eu que... E depois vem para cá dizer que é só as escrituras. Ah, gente, acorda, né? Acorda. Acabou-se o tempo, agora vê a internet, vê o conhecimento. Agora não tem mais como esconder nada de ninguém. Vem conosco, Jesus. Me cubra, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso. Eu cometo falha. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aprendendo. 65 anos de idade. 47 anos frequentando a igreja evangélica. E agora eu estou descobrindo tanta coisa que eu não sabia. Vem comigo, Jesus. Cubra-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoa todo aquele que quer consertar a sua vida. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoo. Aqueles que querem se consertar, aqueles que têm humildade, eu os abençoo em nome de Jesus. Aos arrogantes, ele pode conhecer a Bíblia toda. Ele pode dar dízimo, ele pode ir na igreja todo domingo, ele pode cantar, ele pode pregar. Mas se ele é arrogante, prepotente, que se arrependam. Se é prepotência no achismo, que nós estamos bem. Não é. Se arrependa, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Ser resistido por Deus é quando Deus fala, ó, para aí. Eu não vou fazer isso que tu quer, não. Para com isso. Antes que tu vá para o lago de fogo. Deus resiste ao soberbo. Vem conosco, Jesus, livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos. E nos abençoe nesse fim de semana, nesse ano. Prepara a tua igreja. Prepara a tua igreja para o teu encontro, Senhor Jesus.
Porque agora tem um monte de crente que não quer mais. Eu não creio em arrebatamento, eu não creio. Eu não creio. Poxa, você não crê, problema seu. Deixa os outros. Cada um, cada um. Todos vão ter que prestar conta para Deus. Quer ficar aí sendo governado pelo capeta? Que tem muitos. Já tem muita gente aí aplaudindo pessoas do mal nos governos. Que não é só no Brasil, não. Você acha que é só no Brasil. Tem gente lá fora que crente está aplaudindo e está fazendo mal. E eu paro por aqui, clamo pela misericórdia de Deus, peço ao Senhor que me ajude, cubra minha casa, cubra meus filhos, cubra meus netos. Nós não somos dignos da tua misericórdia, Senhor, mas nós te pedimos a tua misericórdia, hoje e eternamente. Amém, Pai. Shalom, shalom.